Pessoal, só para acabar então com essa parte das distâncias, eu achei esse plot, esse gráfico nesse site aqui, e esse método que eu falei dessas da luminosidade, o nome que se dá muitas vezes é velas padrão, então, standard candles, velas padrão. Por quê? Porque você precisa ter um objeto que tem uma luminosidade bem conhecida, como se fosse uma lâmpada de 100 watts, como se fosse uma vela. Uma coisa que você consiga ter uma padronização da luminosidade. E esse plot aqui, esse gráfico, ele mostra qual é o alcance de cada um desses métodos em termos de distâncias em anos-luz. Então, paralaxe vai até uns 100 anos-luz. Isso aqui é antes do Gaia, que eu mostrei para vocês. Depois do Gaia, isso daqui se estende até aqui, paralaxe, tá? As estrelas Cefeidas, quem perguntou? Eu olhei na internet Cefeidas, vem de uma constelação que se chama constelação das Cefeidas, que vem de um nome grego, mitologia grega, de um deus grego chamado Cefeu. É o que eu pensava, é uma coisa de constelação com algum nome grego. E alguém perguntou também se estava na sequência principal, acho que foi você. Eu esqueci. Obrigado. Então, é uma estrela que está no main, como é que chama? Ramo principal, sequência principal. As estrelas Cefeidas são muito mais massivas do que o Sol e muito mais brilhantes do que o Sol, da ordem de 100 mil vezes mais brilhantes que o Sol. E o que eu falei aqui, o método que é mais usado depois das estrelas, quando você vai para distâncias maiores, é essa da distância de supernova tipo 1A, que eu vou falar mais tarde, que acabou resultando no Prêmio Nobel pela descoberta revolucionária de 1998, que eu vou falar mais tarde. Mas o que eu quero, então, começar a falar agora é de medidas de velocidades no universo, que é uma coisa também bastante interessante. Então, para medir velocidades, você consegue imaginar como medir uma velocidade de uma galáxia? Não dá nem para pensar. Eu não sei. Vocês conseguem imaginar? Vou falar então, não dá para imaginar. Porque não é esperar ela se mover e fazer quanto que ela se moveu dividido pelo tempo. Não é assim. Não é assim. Então, o jeito que se usa para medir velocidades é uma coisa, é um efeito que todos vocês conhecem. Quem já ouviu uma ambulância se aproximando e se afastando de você? Vocês percebem que vocês já ouviram, certo? Ou carro de Fórmula 1 também, que faz aquele barulho, assim, certo? Ambulância faz também, não vou imitar ambulância. Mas vocês já ouviram esse efeito? Todos já ouviram esse efeito? De que o som parece que muda se um objeto está se aproximando de você ou está se afastando de você? Esse efeito, que é super comum, aliás, é assim que os radares funcionam para te dar multa também, viu? Só para você saber. É exatamente o mesmo efeito. Então, esse efeito é um efeito super geral que ocorre para qualquer tipo de onda. Então, o som é uma onda, é um tipo de onda também. O som, então, é caracterizado, como toda onda, pela frequência, pelo comprimento de onda, etc. Tá? Então, só pensar no som de novo, nesse som que você percebe quando a ambulância, o carro de corrida está vindo na sua direção, você percebe, como que você percebe esse som? Mais agudo ou mais grave? Se a ambulância está vindo ou o carro de corrida está vindo na sua direção? Mais grave? Como é que é o som quando o carro de corrida vem e vai? Não é assim? É assim, não é? Esse o que é? Mais grave ou mais agudo? É mais agudo, não é? Não é mais agudo? E quando está se afastando, o som fica mais grave. E o que é um som mais agudo ou mais grave? Tem a ver com a frequência. Então, o som mais agudo, a frequência é maior ou menor? É maior.
E se está ficando mais grave, a frequência fica menor. Então você já sabe o que vai acontecer com a luz. Vai ser a mesma coisa. Eu não preciso falar mais nada, porque vocês já sabem. É isso que vai acontecer com qualquer onda. Então, perceba que esse efeito depende da velocidade que você tem relativa entre a pessoa que está ouvindo e o que está emitindo a onda. Só depende dessa velocidade relativa. Se o observador está se aproximando, ou a fonte está se aproximando, os dois estão se aproximando, fica mais agudo. Se estão se afastando, fica mais grave. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é um pouco mais, uma coisa um pouco mais quantitativa, para tentar ver o efeito que isso ocorre, como que a gente pode quantificar esse efeito. Tá bem? Então, esse efeito tem um nome, chama efeito Doppler. Deixa eu escrever aqui. Mas é só o nome, tá? Mas é esse efeito que vocês acabaram de falar. É usado até para medir corrente, circulação de sangue. Já ouviram falar de efeito? É que vocês são muito jovens, vocês não fizeram exame de coração. Mas... Espero que vocês não tenham que fazer. Mas tem efeito Doppler para medir até a velocidade de circulação de sangue. Enfim, tá. Então, qual que é a ideia? Então, a ideia é o seguinte. Suponha que eu tenha aqui um emissor de onda, está emitindo onda. Então, vamos imaginar, aqui, eu vou desenhar e vou tentar ver se vocês conseguem imaginar. Imagine que vocês estão olhando um lago por cima, assim, e aí tem uma pedra que cai. Tem pedras que caem, a cada 1 segundo cai uma pedra. E o que vai acontecer? Vai ter essas ondas que vão ser geradas, tá? Então, vamos dizer que tem... Isso aqui eu estou olhando de cima, aí eu vou ver as ondas, elas são geradas assim, só que eu vou desenhar só uma parte da onda, tá? Porque eu vou estar aqui, eu não vou estar ali. A onda vai para lá também, mas eu só vou desenhar essa parte, porque eu vou estar aqui. Então eu estou aqui, então aqui sou eu. Então a onda está caindo assim, cada segundo vai emitir uma onda. Tá? Então eu vou tirar uma foto, está aqui uma foto, tem uma onda, espera 1 segundo, essa onda passou para lá, tem uma outra onda aqui, então vou desenhar assim. E se eu estou parado aqui, eu vou receber essas ondas, certo? Depois de um certo tempo, essas ondas vão chegar até mim. Então essas ondas estão viajando na minha direção. Então, cada segundo tem uma onda, estão viajando na minha direção com uma certa velocidade. Certo? Certa velocidade e vai ter uma certa frequência também. E a gente chama essa diferença aqui entre... Como é que a gente chama esse... Alguém lembra isso daqui? Esse comprimento, que é a distância entre 2 picos da onda. É o comprimento de onda. É o lambda. É o comprimento de onda. E se eu estou parado aqui, essa onda vai chegar até mim. Aí chega uma, depois chega a outra, eu meço o comprimento de onda, é lambda. Certo? Não tem nenhuma diferença aqui. Então essas ondas vão caminhando e vão chegar até mim. Ok. Aí, o que eu vou fazer agora? Então, essa é a situação que eu estou parado. Então, estou parado, tem um emissor, emite a onda, eu vou medir essas cristas da onda chegando, e aí eu consigo medir qual é o comprimento de onda dessas ondas. Bom, agora, vamos imaginar que eu estou me movimentando com relação ao emissor de onda. Vamos supor que eu esteja indo para cá, por exemplo, com uma certa velocidade que eu vou chamar de v. O que acontece? O que acontece é que, quando a onda é emitida, até chegar até mim, eu vou ter deslocado para cá. Eu vou ter me afastado um pouquinho. Certo?
E quando eu estiver afastado, isso vai provocar, vai fazer com que eu veja essa onda com comprimento de onda modificado. Por quê? Porque cada vez eu estou emitindo aqui uma onda, só que para chegar até... Chegou uma aqui, quando vai chegar a próxima, eu já vou ter andado um pouco para cá. E quando como eu vou estar andando um pouco para cá, eu vou perceber que o comprimento de onda... O que vocês acham que eu vou perceber? O comprimento de onda vai ser o mesmo? Vai ser maior ou menor? Maior, né? Porque eu vou estar deslocado para cá. Tá. Então eu tenho que... o que eu quero fazer é calcular qual é a diferença entre o comprimento de onda que eu vou perceber e o comprimento de onda original da fonte. Então, a ideia é que no intervalo de tempo que esse 1 segundo aqui, por exemplo, essa frequência que a onda está sendo emitida, eu vou ter me deslocado com relação ao emissor. Portanto, eu vou ver o comprimento de onda diferente. Então, eu vou colocar isso em termos matemáticos. Tá? Então, eu vou perceber um comprimento de onda, que eu vou chamar de lambda linha, que vai ser o comprimento original mais alguma coisa. Então, essa coisa, em primeiro lugar, tem a ver com a velocidade que eu estou me afastando e tem a ver com o intervalo de tempo que esse emissor está emitindo a onda. Tá ok? Então, se ele emite uma vez por segundo, por exemplo, e eu ando a 10 metros por segundo, a diferença de comprimento de onda vai ser 10 vezes 10 metros em 1 segundo. Deixa eu tentar repetir para vocês. Eu estou andando para cá, certo? Então, a diferença entre o comprimento de onda original e o comprimento de onda que eu vou perceber vai ser dado pela frequência que isso aqui está batendo vezes a velocidade. Deixa eu repetir, então. Ou escrever, pelo menos. Então, a onda tem uma certa frequência. Que é essa frequência original. Deixa eu ver se eu vou usar a notação que eu estou usando aqui. Então, eu vou usar essa notação, que vai ser a velocidade vezes a frequência que está sendo emitida, frequência de emissão da onda. De emissão da onda. Então, essa é a notação que eu vou usar. Não, desculpe. É 1 sobre a frequência. É o período. Então, de fato, é o período. Perceba que, então, 1 sobre a frequência é o período da onda. Então, ela tem dimensão de... 1 sobre a frequência tem dimensão de tempo. Velocidade é distância por tempo. Então, isso aqui tem a dimensão correta de distância. Até aqui tudo bem? Porque isso aqui é a única coisa importante. Oi. Então talvez eu tenha que dizer assim. Talvez seja melhor fazer assim primeiro. Isso daqui é o período, de quanto em quanto tempo a fonte está emitindo a onda. Ficou mais claro se eu escrever desse jeito? Então isso daqui é o período da emissão da onda.
Então, isso daqui, se a onda se a cada segundo eu estou batendo na água, isso daqui é 1 segundo. Tá? E aí, em 1 segundo, eu vou ter viajado v vezes, na velocidade vezes esse tempo. Tudo bem? Tá tudo bem? Tá ok. Mas isso, a gente define a frequência da onda f, então isso aqui é a frequência, a gente define como sendo 1 sobre o período, se você quiser. E o comprimento de onda diminui, nesse caso, tá bom? Então você vai perceber um comprimento de onda menor, que é, na analogia do som, o mais agudo. Okay? Bom, eu posso escrever como frequência, etc., mas eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou usar a propriedade de que isso daqui vai ser uma onda de luz. Por que eu vou fazer isso? Porque quando é uma onda de luz, a velocidade da luz é constante em todos os referenciais. Isso daqui não é a velocidade da onda, tá? Isso daqui é a minha velocidade. Mas a onda tem uma velocidade também. E, no caso da luz, essa velocidade é fixa. E é a velocidade da luz que a gente denota por c. Tudo bem? Então a notação é que c é a velocidade da luz. 300 mil km por segundo. Mas se a velocidade da luz é fixa, a velocidade da luz ela é dada pelo comprimento de onda da luz, que é a velocidade. Então, é o comprimento, no período em que o comprimento de onda passa por você, ela passa com velocidade c. Então, a velocidade da luz é igual ao comprimento de onda dividido pelo período. Portanto, isso daqui está claro? Eu só estou dividindo... Não está claro. Então, deixa eu explicar. Então, lembra quando vocês fizeram a onda? A onda, ela se propagou daqui para cá com uma certa velocidade. Suponha que eu queira medir essa velocidade. Essa velocidade vai ser o seguinte, vai ser quanto tempo levou para 2 picos passarem por mim. Não, essa velocidade vai ser a distância entre 2 picos dividido pelo quanto tempo os picos levaram para passar por mim. Essa é a velocidade da onda. Deu para entender? Posso repetir. Está claro? Eu vou repetir, então. Lembra do exemplo da onda passando aqui, certo? Então, a onda ela faz assim, e ela vai se propagando. Esse pico vai indo para cá, só que é periódico. Essa onda de luz, por exemplo, é periódica. Então, tem um pico, passa, tem outro pico, passa. Qual é a velocidade de propagação da onda? Tem uma distância entre esses 2 picos, que eu chamo de comprimento de onda. Então, passou um pico, eu começo a medir o tempo. Passou outro pico, eu paro de medir o tempo. Qual que é a velocidade? É a distância entre os 2 picos, dividido por esse tempo que eu medi. Esse tempo é a frequência. Porque a frequência é exatamente quanto tempo leva para emitir a onda. Ficou mais claro agora? Então, está clara essa relação? A velocidade... Isso vale para qualquer onda, para falar a verdade. Só que a velocidade da luz é c e eu estou escrevendo c. Tudo bem? Por quê? Porque o período é exatamente quanto tempo eu levei para emitir a onda. Ou seja, quanto tempo eu levei para ter esses 2 picos. Mais perguntas? Tá claro, então? Porque agora eu vou escrever o que é esse período. Então, o período
vai ser lambda dividido pela velocidade da luz. Certo? Não fiz nada, aqui eu não fiz nada. Então eu posso escrever a diferença. Então eu posso escrever que o novo comprimento de onda que eu vou perceber vai ser o antigo mais a velocidade, minha velocidade com relação ao emissor de ondas, que multiplica o período, mas o período é lambda sobre C. Tudo bem? Até agora tudo bem? Qual que é a diferença? Se eu colocar isso aqui, ou isso aqui, qual que é a diferença? Mas está certo. Devia ser lambda dividido por C. Só que a gente sempre põe V dividido por C. Sabe por quê? Porque a dimensão da velocidade... Isso aqui é uma razão entre velocidades. A razão entre a minha velocidade e a velocidade da luz. A gente sempre põe V sobre C, porque essa razão não tem dimensão. E esse é o número que é importante. Esse V sobre C que é o importante. Muito bem. Então, aqui, eu só vou fazer mais algumas manipulações. Eu vou passar esse lambda para cá e vou escrever lambda linha menos lambda igual a V sobre... Como é que eu escrevi? V sobre C, lambda vezes V sobre C. V sobre C vezes lambda, tanto faz. Ou, mais ainda, eu vou escrever de um outro jeito ainda, que é lambda linha sobre menos lambda sobre lambda igual a V sobre C. Então, eu só fiz algumas manipulações aqui triviais, tá? Então, mas agora, qual que é o significado físico disso que está aqui do lado? Isso daqui é a diferença do comprimento de onda original e o comprimento de onda que eu vou medir com relação ao comprimento de onda original. Então, é a fração de mudança do comprimento de onda com relação ao comprimento de onda original. Tá? Então, a gente pode chamar esse lambda linha menos lambda de uma mudança que a gente chama de delta lambda. Então, isso aqui é uma notação também. Então, delta lambda, vocês estão acostumados com essa notação? É a diferença entre o original, desculpe, a diferença entre o que eu meço e o original. Ou seja, eu posso reescrever isso aqui como sendo delta lambda sobre lambda, a variação do comprimento de onda com relação ao comprimento de onda original é simplesmente a razão entre a minha velocidade e a velocidade da luz. Muito bem. E isso tem um nome. Essa diferença entre comprimentos de onda, que é V sobre C, a gente dá um outro nome, tá? E o nome que a gente... Isso é mais na parte de cosmologia ou astrofísica, a gente dá o nome, uma variável chamada Z. Essa variável chamada Z, o nome que se dá vai ficar mais claro, mas é o que a gente chama de redshift. Mas por que isso aqui chama redshift vai ficar mais claro mais tarde, tá? Muito bem. Então, isso é o desvio Doppler, é exatamente o efeito Doppler, é o desvio Doppler, que muda o comprimento de onda, fica mais grave, se você está se afastando, fica mais agudo se você está se aproximando. Então, o que é ser mais grave e mais agudo? É simplesmente, se a velocidade aqui for positiva, significa que esse comprimento de onda vai ser maior ou menor do que o original? Se a velocidade for positiva, o comprimento de onda é maior ou menor? O comprimento de onda que eu vejo é maior ou menor com relação ao original? Se a velocidade for positiva? Maior. Então, se a velocidade for positiva, nesse meu exemplo, eu estou me afastando. Então, o comprimento de onda é maior, é mais grave. Se a velocidade for negativa, eu estou me aproximando. Então, esse Z também pode ser positivo ou negativo. Tá? Muito bem. Então, se Z for positivo, deixa eu só escrever aqui.
Então, de novo, esse Z é a variação do comprimento de onda pelo comprimento de onda original e a V sobre C. A minha velocidade com relação à velocidade do som. Se Z for positivo, eu estou me afastando ou me aproximando da fonte? Se Z for positivo, eu estou me afastando. E se Z for negativo, eu estou me aproximando. Então, se Z... Agora, perceba bem, essa situação é totalmente simétrica. O que importa é a velocidade relativa entre eu e a fonte. É isso que importa. Fala. É a velocidade da luz. Nesse caso, eu coloquei... Não, nesse caso, que é a velocidade da luz, só onda eletromagnética. Se fosse uma onda sonora, era só substituir aqui pela velocidade do som. Mas era a mesma coisa. Tá bem? Tá. Então, se Z for maior que zero, significa que lambda linha é maior do que lambda. Se Z menor que zero, o lambda linha vai ser menor do que a comprimento de onda original. Então, aqui o som vai ser mais grave, no caso do som, e aqui mais agudo. Tá. Então, a pergunta dela, no espaço só tem não tem apenas um emissor de onda. Mas aqui eu vou estar olhando, no meu caso, que eu estou interessado, por exemplo, se você está vamos dizer, num caso mais prosaico até, que é o carro e tem um radar que está medindo a sua velocidade. O carro é o radar está emitindo, o que está acontecendo de fato é o radar está emitindo uma onda eletromagnética que reflete no seu carro e volta. Então, nesse caso, o carro é o emissor porque ele está refletindo a onda do radar. Agora, no nosso caso, a gente quer olhar para uma galáxia, por exemplo. E vai olhar para a luz que vem dessa galáxia. Então, é um emissor. É a luz que vem daquele lugar. Então, é bem claro para a gente o que é o emissor. Então, aí não tem tanto mistério. Tinha mais pergunta? Se for positiva ou negativa, para falar a verdade. Se eu estou me afastando ou me aproximando. Então é isso daqui, por exemplo. Se esse Z for maior que zero, significa que a velocidade é positiva, significa que eu estou me afastando, pela convenção que eu coloquei aqui. Se o Z for negativo, significa que eu estou me aproximando. Tá ok? Agora a gente falou em grave e em agudo. Grave e agudo é uma propriedade das ondas sonoras. Mas eu acabei de aplicar isso para ondas eletromagnéticas. O que acontece para ondas eletromagnéticas é que, de fato, o comprimento de onda, se eu estiver me afastando, fica maior do que o comprimento de onda original. E se eu estiver me aproximando, o comprimento de onda fica menor que o comprimento original. Mas aí não é mais grave e agudo, porque para a luz não tem grave e agudo. Tem o que para a luz? Tem cores, né? Tem cores. E vocês se lembram, na hora que eu coloquei o espectro, fala. Quando muda o comprimento De onda. Também vai mudar a cor? Exatamente. Então, a pergunta é, mas quando muda o comprimento de onda, muda a cor? Sim. Porque a cor está ligada ao comprimento de onda. Ou a frequência, porque a frequência também está ligada ao comprimento de onda. Então, o que determina a cor é o comprimento de onda. E quanto maior o comprimento de onda, você acha que a cor é mais azulada ou mais avermelhada?
mais avermelhada. E quanto menor o comprimento de onda, mais azulada. Então, aqui, em vez de ser grave e agudo, isso daqui devia ser o quê? Mais vermelho. E aqui devia ser mais o quê? Azul. Então, isso daqui é para ondas eletromagnéticas, para luz, desculpa, que é uma onda eletromagnética. Vai para qualquer tipo de onda eletromagnética, em particular para luz. Então, ficou claro qual que é esse efeito do Doppler? Espera aí, tem uma lá atrás, depois você. Fala, grita. Está indo para aquela direção, mais para o azul, mais para o violeta, mais para o raio-x. Está diminuindo o comprimento de onda. Tá? Se está no visível, se está mais para o azul, mais para o violeta, por aí. Fala. Então, tipo, quando a gente olha para objetos, tipo, sei lá, 12, sei lá, 11 bilhões de anos atrás, tipo, mais próximos do Big Bang, eles têm um desvio para o vermelho. Isso, tipo, é uma prova de que o universo está em expansão, já que a gente está se afastando da fonte que é o Big Bang? A gente vai chegar lá. Essa é a ideia. A gente tem que medir. Então, a próxima coisa que eu quero falar para vocês é como que se mede isso daqui. Eu não falei como que mede. Mas essa é a ideia. A ideia é medir comprimentos de onda, medir ou, se você quiser, frequências de luz. Tá? Essa é a ideia. E aí, o que vocês têm que perguntar, e a pergunta correta é, bom, eu vou medir isso com relação a algum comprimento de onda original. Como é que eu sei qual é o comprimento de onda original? Então, é outra pergunta que a gente vai responder. Então, é isso que a gente vai responder agora. Deixa eu ver qual que é a ordem que eu vou fazer. Mas isso é o que se chama desvio para o vermelho, isso é o que se chama desvio para o azul. Então, isso aqui seria o que chama redshift e o blue shift. Agora a gente precisa entender como que isso foi medido. Tem mais alguma dúvida sobre isso? Fala. O comprimento de onda, se eu tivesse parado, ia ser o mesmo. Percebe? Só depende da velocidade que eu estou andando com relação à fonte. Tudo bem? Tudo bem? Mais perguntas? Tá. Então a gente vai ver como medir como medir esses desvios. E aí entra a parte de física. Tudo é física, né? Tudo é física. Mas, veja, vem a parte que a gente falou, que tudo é luz, tudo que a gente observa é luz, certo? Mas como que essa luz é produzida? Por que essa luz é produzida? Alguém sabe? Tem uma luz de uma estrela. Por que a estrela emite luz? Pensa um pouco. Por que a luz é emitida? Como é que é o processo de emissão de luz? A coisa mais assim... É exatamente isso. O que ela falou está certo. Se você tem... O que são estrelas? São elementos químicos, certo? Hidrogênio, hélio, carbono, etc. O que acontece quando esses elementos químicos são aquecidos? Você tem transições de níveis de energia nos átomos. Então, esses átomos são constantemente excitados e desexcitados. Então, eles podem absorver e emitir luz toda hora. Tá? Então, a luz que vem de qualquer coisa, dessa lâmpada aqui, vem de processos em átomos. São átomos que estão sendo excitados por uma corrente elétrica que passa pelo gás nessa luz. Esses átomos, esses elétrons, então, se desexcitam e emitem a luz que a gente observa. É assim que a luz é produzida. Até aí tudo bem? Qual parte você quer repetir?
Tá. Então, vocês já ouviram falar, eu não sei que ano vocês estão, mas a matéria é feita de átomos. Átomos são núcleos atômicos e elétrons. Os elétrons estão em volta do núcleo atômico. Os elétrons, eles estão em camadas em volta do núcleo atômico. Se você excita esse elétron, ele pode mudar de camada. E quando ele volta para uma camada inferior, ele emite luz. Então é assim que funciona. Assim que funciona essa lâmpada, assim que funcionam as estrelas. Agora, o interessante é que a propriedade dessa luz depende dos elementos químicos, que nem ela falou. Cada elemento químico tem uma identidade que vem da luz que ele emite. Você pode identificar os elementos químicos a partir da luz que ele emite. Alguém já ouviu falar do elemento hélio? Vocês já ouviram falar do elemento hélio? Do átomo hélio? O hélio é uma história gozada. Ele foi descoberto no Sol, não foi descoberto na Terra. Foi descoberto a partir da luz que vem do Sol. Por isso chama hélio, porque hélio é Sol, né? Então, o que vem da luz, a luz é isso. A luz carrega essa informação dos elementos químicos. Qual é o elemento químico mais abundante no universo? Hidrogênio. Então, as linhas do hidrogênio são super bem conhecidas. Eu não falei o que é linha ainda, eu tenho que falar o que é linha. Então, deixa eu falar primeiro uma coisa que vocês já ouviram falar. Quando você pega uma luz e passa por um prisma, o que acontece? Ela se decompõe nas cores, enfim, nas diferentes cores que compõem a luz, certo? Isso chama espectro. Esse é o nome que se dá. Então, acho que aqui eu tenho alguma coisa, peraí. Então, aqui, você decompõe a luz num prisma e você vai acabar produzindo o que se chama espectro. O espectro é isso daqui, é como que essa luz é decomposta, que vai do vermelho até o azul. Em geral, isso daqui é o que acontece com luz branca. Agora, quando a luz é emitida por um elemento químico só algumas dessas cores aparecem. Por quê? Porque em um átomo, apenas algumas possibilidades de transição dos elétrons, elas são permitidas. Aí vocês me perguntarem por que isso acontece? Aí isso acontece porque a energia é quantizada. E quando vocês forem estudar física, é uma coisa super legal, chamada física quântica, que explica como que a luz é emitida por átomos. Isso daqui são espectros dos elementos químicos, como eu falei para vocês. Então, o hélio tem essas... Tá vendo? Você passa por um prisma, não tem todas as possibilidades, tem algumas só. E por que só tem algumas? De novo, só tem algumas porque apenas algumas transições de elétrons são permitidas em dados átomos. Tá? Então, isso daqui são as linhas, a gente chama de linha de emissão do hélio, linhas de emissão do carbono, do nitrogênio, oxigênio, sódio, potássio, iodo, etc. Tá? Então, cada elemento químico tem um espectro característico, que é como se fosse uma impressão digital. Então, cada elemento químico apresenta essa propriedade de ter uma impressão digital que você consegue identificar esse elemento. Fala mais alto. Pode ter várias linhas. É esse motivo para ele ser escolhido na fiação? Não tem nada a ver. O cobre é um bom condutor, por isso que ele é escolhido. Bom condutor elétrico. Por isso que ele é escolhido para fiação. Ok. Então, como eu disse para vocês, o espectro, o elemento mais comum no universo é o hidrogênio. Tá? E aqui tem o espectro do hidrogênio, na zona da luz visível. Então, isso é uma coisa... Aqui, se vocês já viram isso alguma vez na vida, se vocês não viram, vocês vão ver algum dia, isso aqui são os níveis de energia de elétrons no átomo de hidrogênio. E aí, essas setinhas aqui indicam possíveis transições entre esses níveis de energia. Isso não é importante vocês saberem agora. A única coisa que eu quero que vocês saibam é que para cada uma dessas transições corresponde uma linha específica. É só isso que eu quero que vocês saibam. Nem precisa saber muito disso. Bom, então cada elemento tem essas linhas características. Aqui também vocês percebam que tem duas coisas diferentes.
As linhas são iguais, mas aqui a gente fala que é um espectro de emissão e aqui um espectro de absorção. O que é um espectro de emissão? O que é um espectro de absorção? Primeiro, vocês percebem que as linhas estão no mesmo lugar? Então, desculpe, aqui nesse eixo, é o comprimento de onda. Então, lembra que eu estou fazendo uma decomposição em um espectro, em vários comprimentos de onda diferentes. Aqui, então, o que está sendo mostrado são os diferentes comprimentos de ondas possíveis, tá? Então, aqui é 700 nanômetros, aqui é 400 nanômetros. Qual que é a diferença dessas duas coisas aqui? Primeiro, as linhas estão no mesmo lugar. Estão vendo que as linhas estão no mesmo lugar? Então, essa linha aqui é emissão. O que é linha de emissão? Linha de emissão eu excito o átomo e ele desexcita e emite. Ele emite essa luz. Por isso que é linha de emissão. Ele está emitindo essa luz. Aqui é linha de absorção. O que significa linha de absorção? Você tem um gás de hidrogênio, você passa luz branca, por exemplo, por esse gás de hidrogênio. O que vai acontecer? Ele vai absorver algumas dessas frequências, algumas desses comprimentos de onda vão ser absorvidos. E por isso que você vê preto aqui. Preto é ausência de luz, certo? Então, por isso que você vê essas linhas negras aqui, e aqui não, aqui é emissão. Só está emitindo nessas linhas. Vocês perceberam a diferença? Então, a gente pode olhar tanto para linhas de emissão quanto para linhas de absorção. E as linhas do hidrogênio são super bem conhecidas. Você vai no laboratório, esquenta o hidrogênio e vê as linhas, põe num prisma e vê quais são as linhas. São super conhecidas. Tem até nome, série de Balmer, série de Lyman, etc. Isso aqui é super bem conhecido. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, você olha para o espectro de uma galáxia. Tem a luz de uma galáxia, você faz o espectro dessa galáxia, decompõe a luz e vê se você acha essas linhas. Aí você acha as linhas. Aí você compara o comprimento de onda delas. Se o comprimento de onda não bater, significa que tem movimento. Se eles não concordarem, se o comprimento de onda que você mede no laboratório é diferente do comprimento de onda que você mede em uma galáxia, qual é a conclusão que você tira? Se você sabe que é do mesmo, que devia ser igual, que é do mesmo elemento, que devia ser igual. Que ela está se movimentando. Que a galáxia está se movimentando com relação a nós. É o efeito Doppler. É a mesma coisa que a ambulância, não tem diferença. Fala. Elas vão aparecer... Não, o que vai acontecer é que essas linhas vão ser deslocadas. Então vai parecer que essas linhas têm um pouquinho mais de energia que as outras, mas vem do fato de elas estar se aproximando. Só isso. Tá? Então vocês perceberam qual que é a ideia? Como que é fácil medir velocidade? É fácil. Como que é fácil medir velocidades de galáxias? Não é fácil. Você tem que medir a luz da galáxia, tirar o espectro dessa galáxia e achar onde é que estão essas linhas. E comparar com as linhas que você observa aqui no laboratório, que você sabe que está em repouso com relação a você. É isso que se faz. Tudo bem? Aceitam isso assim numa boa? Fala. Pergunta excelente. Como é que eu sei, se eu olhar para o espectro, que não é de um outro elemento? Tá? Porque eu não vejo uma só linha, eu vejo várias linhas. E essa pergunta é muito boa, porque o que acontece se essa galáxia está se movendo com relação a nós, é que todas as linhas são deslocadas, mas a diferença relativa entre elas não é. Percebe? Então, todo esse padrão aqui, das linhas do hidrogênio, no caso de absorção, por exemplo, ou de emissão, vão ser deslocadas. Todas elas. Mas você sabe, quando você sabe na Terra onde é que elas estão, e você vê todas elas deslocadas, aí você sabe que é o hidrogênio que foi deslocado. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, realmente é um problema. Não é uma linha que você tem que olhar. Você tem que olhar várias linhas do mesmo elemento, para procurar qual que é o desvio.
Tá ok? Então, essa é a ideia. Simples assim. Tem mais perguntas sobre isso? Fala, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, isso aqui é linhas de absorção do Sol, aqui linhas de absorção de aglomerados de galáxias, superaglomerados de galáxias, etc. Né? Então, por exemplo, aqui é um exemplo que dá para ver, vocês conseguem enxergar que, por exemplo, olha essas 3 linhas aqui. Olha aqui e olha aqui embaixo. Dá para perceber visualmente aqui que essas linhas estão deslocadas, não dá? E são essas 3 linhas. Sabe o que você faz? E aqui no Sol, basicamente, não tem velocidade muito pequena com relação à velocidade da luz. E aqui é de um aglomerado que está a 1 bilhão de anos-luz da gente. Comparando esses 2 espectros, você consegue estimar qual que é a velocidade. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta para vocês. Suponha que o Sol esteja basicamente em repouso com relação a nós. Tá? Comparando essas linhas de absorção com o Sol, com essas linhas de absorção de uma galáxia, um superaglomerado de galáxias está muito distante da gente, 1 bilhão de anos-luz, você acha que esse aglomerado está se aproximando ou está se afastando da gente? Por quê? Porque está indo para o vermelho. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é, como que você mediria essa velocidade? Você sabe a diferença entre os comprimentos de onda. Sabendo a diferença entre o comprimento de onda e o comprimento de onda original, você sabe qual que é a velocidade. É super fácil. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Esse aqui é o efeito Doppler, que eu já falei, blá, blá, blá. Tá. Então, agora vocês vão fazer uma atividade. E essa atividade vai ser a seguinte. Eu vou passar uma folha para vocês, que é essa folha aqui. Então, deixa eu explicar antes de passar. Nessa folha está listado várias galáxias. Então, tem vários catálogos de galáxias, taxinômios, etc. Aqui são várias galáxias. Alguém conseguiu medir a distância das galáxias até nós, e essa é a medida da distância. Tá? Em unidades de 10 a 20 quilômetros. Tem que prestar atenção nas unidades. Tudo bem? Então, aqui estão galáxias, aqui estão as velocidades que alguém mediu. E alguém mediu o espectro dessas galáxias e acharam essas linhas aqui, que são linhas do elemento cálcio. Aqui tem 2 linhas, estão vendo? Aqui está a escala em nanômetros, e aqui é o comprimento de onda de 2 linhas de emissão, de absorção, não importa, do cálcio. Isso daqui é o espectro do cálcio, dessas 2 linhas medidos no laboratório, na Terra. Essas daqui são as medidas das linhas de cálcio nessas galáxias. Tudo bem? Então, em primeiro lugar, essas galáxias estão se afastando ou se aproximando da gente? Estão se afastando. Tá. Então, o que vocês vão ter que fazer é estimar, novamente, qual é a velocidade com que elas estão se afastando. E isso daqui, essa atividade fez a coisa mais fácil ainda para vocês, porque aqui tem uma escala de velocidades. Essa escala que está aqui embaixo é de quilômetros por segundo. Então, o 0 aqui estaria se essa linha observada tivesse exatamente nessa posição. Porque está vendo aqui essa linha? Se essa seria a linha de referência. Se ela estiver aqui, é porque a velocidade entre o observador e o emissor é 0, porque não mudou a linha. Mas ela mudou. Então eu quero que vocês estimem. Essa atividade vai ser o seguinte: vocês vão estimar a velocidade para cada um desses objetos a partir dessas medidas, entre aspas, dessas linhas de cálcio. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa vai ser o seguinte:
Eu quero que vocês vão colocar isso num gráfico. Vocês vão colocar num gráfico, no eixo horizontal, vocês vão colocar distância, ou seja, a distância das galáxias, e no eixo vertical, vocês vão colocar a velocidade dessas galáxias. Tá bem? E aí vocês vão passar uma linha reta por esses pontos, sem nenhum pudor. Porque o Hubble fez isso, sem nenhum pudor. Uma linha reta. E aí vocês vão estimar qual é a razão, se essa linha reta estiver correta, qual é a razão, qual é a proporcionalidade, se é que existe, entre velocidade e distância. Então, eu vou passar para vocês. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. E aí vocês põem o nome e me entregam, tá? E eu quero que vocês calculem essa proporcionalidade entre a velocidade, vai passando, entre a velocidade e a distância. Vocês entenderam o problema, mais ou menos? É uma folha só, que tem os dois lados, tá? Não chegou para vocês? Tem que pegar atrás ali. Claro, é para riscar. É para riscar. Vocês têm que riscar. Eu não tenho uma régua, mas... Sabe o quê? Deixa eu ver. Você não tem nada que você pode usar como régua? Outra folha. E, de novo, o espírito é estimar, não é ser super preciso, é estimar. Tá? Então, se você olhar, aqui, esse velocímetro aqui embaixo está relacionado ao primeiro traço só. Se você quiser usar o velocímetro ali, é só o primeiro traço que você vai usar. Não é isso que eu quero. Eu quero com os dados. Você está me falando a resposta. É para entregar as contas também? Entrega tudo. Mas pode riscar onde quiser também. Porque no final eu quero que vocês calculem o coeficiente. Vocês vão achar que é uma reta. Falei para passar uma reta, certo? Então vai ter uma proporcionalidade entre velocidade e distância. Eu quero que vocês achem qual é a constante de proporcionalidade. Sobrou? Tá faltando para alguém?
Deixa eu ver. Ah. Hein? Para estimar. Ah, sim, mas aqui eu vou perguntar, tipo, se é muito cálculo. É subestimar, né? Como? Não entendi a pergunta. Deixar as contas aqui. Hã? Acho que eu acabei de deixar as contas aqui. Deixa. Pode riscar, deixa as contas, sim. Só para achar o coeficiente de proporcionalidade vai ter conta. Vocês sabem fazer reta? Vocês sabem, né? Não sei. Vocês sabem achar o coeficiente de proporcionalidade quando tem uma reta? Vocês sabem, né? O ângulo de inclinação da reta, vocês sabem. Ou não? Não? Tá, eu explico depois, então.